Boa noite. Então, vamos começar a Era Vargas. Né? A Era Vargas, aquilo que convencionou se chamar de varguismo. Né? Então, fazendo alguns ajustes aqui, vamos lá. A Era Vargas é aquilo que se convencionou chamar de varguismo, é a mesma coisa. Que vai de 1930 a 54. Aqui, né, nesse momento, nós vamos abordar de 1930 a 45, quando é o fim do Estado Novo, tá? Porque nós vamos analisar que em 1945 Vargas se afasta da política e ele fica afastado de 46 a 51, tá? 51 ele volta e governa até 54, quando ele se suicida. Então, os historiadores eles dividem, pode-se dizer, a Era Vargas em dois governos. O primeiro governo, que é justamente esse de 1930 a 45, e o segundo governo, que é esse segundo momento, de 46 a de 51, desculpa, a 54, quando ele se suicida. Né? Por que estudar Vargas? Ora, alguns historiadores dizem que foi o maior presidente do Brasil. Né? Isso é uma discussão que varia muito, tem outros que dizem que não. Mas pode-se dizer que Vargas ele é considerado o presidente que mais tempo esteve no poder. Ele esteve, em média, 15 anos no poder. Então, daí a sua importância. É o pai do trabalhismo, é o criador do trabalhismo no Brasil, né, do salário mínimo, da carteira de trabalho, das leis trabalhistas, daí a importância de estudar Vargas. Daí ele era considerado o pai dos pobres. Né? Então, nós vamos ver, olha. Tem que entender, né, nós estudamos no primeiro momento, que a República Velha ela vai desde a proclamação até 1930. A partir de 30 começa a Era Vargas. Então, é, nós devemos também entender que a Era Vargas ela começa com um golpe também. Né? Mas, Júlio, mais um golpe, na República foi um golpe, e a Era Vargas começa com um golpe? Sim, foi um golpe. Né? Por muito tempo se colocou Revolução de 1930. Né? A história mais tradicionalista ela colocou Revolução de 1930. Mas hoje a história mais moderna ela coloca como golpe de 30, ou golpe de 1930, né? Que colocou o fim da aliança da política do café com leite. Né? Nós já vimos o que era a aliança do café com leite. São Paulo, né? Era um acordo político entre São Paulo e Minas. São Paulo, produtor de café, e os fazendeiros de Minas Gerais, daí leite. Né? Não era tanto pela importância do leite na economia. Na verdade, alguns autores dizem que foi a República do Café. Né? Que quem mandou, na verdade, no Brasil durante a Velha República, quem coordenou a política foi São Paulo, porque o café, naquele momento, era o maior produto nas pautas de exportação. O leite representava o poder econômico, né, e político de Minas Gerais, dos fazendeiros de Minas Gerais. Também por ser um dos estados, junto com São Paulo, mais populosos, né? A maior população do Brasil. Então, pode-se dizer que houve uma traição do Partido Republicano Paulista,
PRP, Partido Republicano Paulista. Porque quem governava em 1929, né? Em 1929, o Brasil era o presidente Washington Luiz, que era paulista, tá aí PRP, e lógico que ele tinha que cumprir o seu mandato e conforme a aliança política café com leite, né, ele tinha que indicar um mineiro e ele acabou indicando novamente um paulista, Júlio Prestes, né? E os mineiros, o Partido Republicano, olha, o PRM, se sentiram traídos, né? Ao se sentirem traídos, o que é que eles fazem? Eles reagem, os mineiros reagem e fazem uma aliança com o Rio Grande do Sul e a Paraíba, formando a Aliança Liberal, que lançou como candidato a candidatura de Getúlio Vargas. Então, a formação da Aliança Liberal, ela é uma reação à indicação de Júlio Prestes por Washington Luiz, que era paulista e que indicava novamente um paulista para governar o Brasil. E os mineiros, se sentindo traídos, formam uma aliança com o Rio Grande do Sul e a Paraíba. Uma questão, por que Rio Grande do Sul? Porque os rio-grandenses, né, os gaúchos, eles se sentiam discriminados na política nacional. E a tradição política do Rio Grande do Sul também era muito grande, como elemento de revolta, né? Desde o Segundo Império, né? Desde o início da República, nós já vimos isso. O Rio Grande do Sul vai ter a revolta federalista, né? No Rio Grande do Sul. Então também tinha uma tradição política, mas que eles se viam despojado, porque quem mandava até aquele momento era São Paulo e Minas, né? E por que a Paraíba? Se as oligarquias do Rio Grande do Sul, né, eram discriminadas, imagine a do Nordeste. Então, as oligarquias do Nordeste também se viam prejudicadas no cenário dessa antiga política café com leite. Então seria viável naquele momento se aliar ao Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul apresenta Getúlio Vargas como presidente, forma a Aliança Liberal e apresenta nessa chapa da Aliança Liberal Getúlio Vargas e o vice-presidente João Pessoa, que por sinal é o nome da capital da Paraíba, né? João Pessoa, que era um político de tradição, de nome local para vice-presidente e lança para a eleição de 1929, que essa eleição nunca aconteceu porque vai ocorrer o golpe, né? Em 1930, ela nunca vai ocorrer porque vai ocorrer o golpe dado pela Aliança Liberal em 1930. Tá? Devemos entender também que o golpe de 1930 ele é reflexo também de uma conjuntura internacional, né? É só lembrar que em 1929 ocorreu a crise de 1929 com a quebra da Bolsa de Nova York. E o nosso maior comprador de café, quem era? Era os Estados Unidos. E isso gerou uma crise, né? O Brasil perde esse grande comprador de café, que eram os americanos, e isso vai gerar um clima de estabilidade econômica e política que vai desencadear, né, uma ruptura dessa aliança política que existia do café com leite, né? Então vamos lá. A Revolução de 1930 marca o início da Era Vargas, que pode ser dividida em 3 períodos. Eu coloquei 2, mas vamos ver esses 3. Tem alguns autores que dividem em 2. Tem alguns autores que dividem em 3. Como está colocado 3 aí no slide, vamos nos 3, que não tem problema nenhum. Então, o governo provisório de 1930 a 34. O governo constitucional de 1934 a 37. E o governo ditatorial de 37 a 45. Tá? Nós vamos justamente parar em
1937, no outro momento nós damos prosseguimento. Então, por que governo provisório? Porque após o golpe de 1930, né, se houve golpe, não houve eleição. Então, Getúlio Vargas, que era o candidato pela Aliança Liberal pelo Rio Grande do Sul, ele é aclamado como presidente da República, provisoriamente. Tá? Ele é aclamado provisoriamente como presidente da República. Até ele marcar uma eleição, uma próxima eleição. Esse governo provisório dura em 1934, até 1934, de 1934, quando começa o governo constitucional. Por que governo constitucional? Ora, é porque quando no governo provisório, nós vamos ver mais adiante, logo que Getúlio Vargas chega ao poder, ele acaba com a segunda Constituição brasileira, a de 1891, que nós já vimos, e a primeira republicana e a segunda brasileira, né? Porque a primeira brasileira foi a de 1824 no Império, né? E a segunda foi a de 1891 e a primeira republicana, que é também a de 1891. Então ele abole, né? E em 1934, o que é que vai acontecer? Ele vai convocar uma Assembleia Nacional Constituinte que vai fazer, tá, a Constituição de 1934, que alguns autores consideram como uma das mais liberais que teve no Brasil. Tá? Alguns autores consideram. Então, quando ele faz a Constituição de 1934, começa o governo, por isso que se chama governo constitucional, que dura até 1937. Né? E o que é que acontece em 1937? Um novo golpe. Um golpe dado dentro de um golpe. Incrível, né? Quando ele implanta o Estado Novo, que inicia o governo ditatorial. Ele implanta uma ditadura que dura até 1937, que começa, em 1937, chamado de Estado Novo, e dura até 1945, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial. É só pegar isso. Então, governo provisório de 1930 a 34. Quando se faz a Constituição de 34, começa o governo constitucional, que dura até o Estado Novo, em 1937, que é o período ditatorial, que dura até 1945. Então, o governo provisório. O que é que poderá vir numa prova do Enem? O que aconteceu de mais importante aí, pode dizer, né? Eu não digo de importância, mas teve grande destaque. Né? Ao assumir, buscou atender às reivindicações dos grupos que lhe deram apoio. Entre as suas primeiras medidas destacaram, olha o que ele fez, a suspensão de 1891. Tá? Ele suspende. Isso já indicava que Getúlio Vargas tinha pretensões de se tornar um ditador. Quando ele suspende a Constituição de 1821, ele está acabando com a lei do país, né? A de 1891. Se ela era conservadora, se ela era liberal, isso é uma coisa. Mas ele deixa o Brasil sem Constituição até 1934. Né? O fechamento do Legislativo, olha, fecha-se o Congresso Nacional, né? Fecha-se a um processo de fechamento político aos poucos. É como você comparasse com uma mão que vai se fechando aos poucos até fechar toda, né? O processo de fechamento político vai se dando aí, né? Nomeação de interventores para os estados. Quem eram os interventores? Eram militares, né? Eram militares que viriam. Ele tiraria os antigos governadores dos estados e nomearia, olha, não era o eleito, interventores para o Estado. O que quer dizer interventores? Não eram eleitos. Né? É igual como está acontecendo hoje nas universidades. O que está acontecendo na universidade? Querem mudar o regime. Né? O governo federal quer colocar interventores, quer indicar
pessoas para gerenciar as universidades, os reitores. E as universidades não querem, elas querem que quem vai gerenciar, né, coordenar as universidades, que são os reitores, sejam o quê? Eleitos pela comunidade. Então, a ideia de intervenção é uma ideia de que é uma ideia ditatorial já, né? E eu vou dar como exemplo aqui para o estado do Pará, por exemplo, né? Quem é que vem para o Pará? Magalhães Barata, como interventor federal que vem governar e se torna o maior estadista, né, o maior populista da história republicana do Pará até hoje. Tá? Ora, em 1932 ocorre a revolta constitucionalista em São Paulo. Ora, dá para se entender por que ocorre essa revolta, né? Dá para se entender. Por quê? Ora, os paulistas eles não iriam aceitar sair do poder, né? Principalmente as velhas oligarquias não queriam se ver afastadas do poder. De repente vem um cara lá do Rio Grande do Sul, uns políticos de Minas, que fazem uma aliança com alguns oligarquias do Nordeste, formam uma aliança, que é a Aliança Liberal, e chegam ao poder através de uma eleição, de uma intervenção, pode ser. Não houve eleição, houve um golpe em 1930. Lógico que os paulistas, né, não vão aceitar. E para complicar, Getúlio nomeia João Alberto Lins para interventor, que era pernambucano, né? Os paulistas tinham motivo de sobra para se revoltarem, fazer uma revolta, né, que alguns livros colocam como revolução. Não foi revolução, foi uma revolta armada, com participação das oligarquias, da burguesia do café, com a elite paulista, né, da elite paulista contra a chegada, né, de um novo governo onde São Paulo está fora, né? Então, surge lá o MMDC. Na verdade, os paulistas, isso é uma propaganda, tá? Isso é uma propaganda de uma revista na época, lá de São Paulo, que está na capa. Paulista, é de um cartaz, na verdade. Paulistas, as armas. MMDC, que tem a bandeira do Brasil e São Paulo. Foi que nessas manifestações morreram 3 estudantes, né? As primeiras manifestações dos paulistas provocaram a morte dos estudantes Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Olha, M de Martins, Miragaia, M de Miragaia, D de Drauzio e C de Camargo, da sigla MMDC, que era a entidade envolvida na organização. Aí está colocado revolução, mas digo para vocês, né, tem alguns autores que se vier na prova do Enem revolução não tem problema, mas tem autores que colocam como revolta também, tá? E eles são mortos e isso vai acalorar mais o clima entre paulistas e o governo provisório de Vargas, tá? Os objetivos. O que é que os paulistas... Olha, tanto que tem também outro cartaz abaixo, um bandeirante paulista, né, pegando Vargas, só analisar pelas pernas, e dizendo abaixo a ditadura, né, porque os paulistas acusavam o governo Vargas de ser ditador, porque ele tinha acabado com a Constituição de 1800. Eles queriam a convocação de uma Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição. Aí se pergunta, Vargas vai atender às reivindicações de São Paulo? Não. Vargas não vai atender às reivindicações dos paulistas. Por que eles não atendem? Ele não atende porque ele estava muito voltado para os interesses do jogo político de seus aliados. Ele vai virar a costa para os paulistas. Qual é o resultado disso?
os paulistas pegam, né, em armas e começa uma guerra civil entre São Paulo contra o governo federal, que era o governo provisório de Vargas. Né? Qual é o resultado? São Paulo é bombardeado, é cercado, os paulistas queriam o apoio, né? Queria o apoio do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro não auxiliou, São Paulo forma um exército, uma moeda, um hino, uma bandeira, um exército próprio e entra numa guerra contra o Brasil, né? Porque o governo do Vargas representava o Brasil. Né? E São Paulo é cercada pelas tropas federais, perde a guerra, é bombardeado, e após a guerra, para surpresa dos paulistas, Getúlio Vargas convoca uma constituinte e se faz a Constituição de 1934. Né? Então vamos ver o que pode ser cobrado no Enem. Que essa Constituição, o que é que veio nela? Critérios de cidadania. O voto passa a ser secreto. Professor, o voto não era secreto? Não. O voto era em aberto na República Velha, né? Que era aquele voto de cabresto. Isso é uma evolução, lógico que é uma evolução. Né? Por isso que diz que essa Constituição, em termos, ela é considerada uma das mais liberais, né, do Brasil. Incluindo as mulheres. Olha, as mulheres no Brasil só vão participar das eleições, poder votar em 1934. E a grande pergunta, qualquer mulher poderia participar? Não. A mulher continua sendo discriminada. Só poderia participar das eleições a partir sendo mulheres em 1934, quem fosse funcionária pública. A mulher que trabalhava no serviço do lar, ela poderia votar? Não. Se ela não fosse funcionária pública, poderia funcionar? Não. Só se fosse funcionária pública. Daí que esse voto feminino ele é entre aspas. Mas excluía, olha aí, era contraditória, né? Por isso que eu digo que alguns autores consideram, eu fico com um pé atrás. Por quê? Quando diz que as mulheres podiam votar e diz que a dona de casa não podia votar, é entre aspas liberal, né? E quando diz que o voto é secreto, mas que exclui e continua excluindo o analfabeto, também é entre aspas essa participação, né? Esse critério de cidadanias. De cidadania. Pessoa analfabeto pode? Pode hoje, pode. Mendigos, pode hoje? Pode. A de 1934, não. Né? Militares até o posto de sargento. Olha, havia até um critério discriminatório. O soldado poderia participar? Não. Até o posto de sargento. Quer dizer, ela era uma Constituição que tem um avanço, mas um avanço limitado. Né? Já coloca elementos de direito trabalhista, como o salário mínimo, que temos até hoje, foi criação do Vargas, no governo da Constituição de 1934, jornada de 8 horas, porque se trabalhava até 16 antes, proibição do trabalho de menores de 14 anos, férias remuneradas, indenização na demissão sem justa causa. Tudo isso, fique de olho nesses pontos que podem ser cobrados em prova, em Enem. Né? Que seria a questão das férias remuneradas, a indenização na demissão sem justa causa, que hoje é contemplada na nossa lei, na nossa Constituição de 1988, que é atual, que quer tirar, por sinal, né? Quer acabar com essas férias remuneradas, essa indenização de demissão sem justa causa. E na questão econômica, o nacionalismo econômico decidiu pela proteção das riquezas do país, como jazida minerais e queda d'água. Né? Para cá, para a Amazônia, vai haver uma política de exploração econômica. Tá? É quando se implanta a Universidade Rural da Amazônia, para pesquisar os recursos naturais, como petróleo, né?
como jazida de ouro, jazida minerais, que era de água para a construção de hidrelétricos, coisa parecida. Tá? Então, o que é o nacionalismo econômico? Era uma política econômica voltada para dentro, né, para a exploração dos recursos nacionais com a participação do Estado. Grupos políticos, né, do período constitucional. Né? Então, tem um autor chamado Francisco de Assis que ele diz que nesse período houve uma polarização ideológica ou política. O que é uma polarização? Quando fala polarização é dois polos, né? Não tem um positivo e negativo, a direita e a esquerda. Né? Então, nesse período surgiram duas correntes ideológicas bem definidas. Uma que representava a direita e outra que representava a esquerda. Né? Nesse período, ganharam destaque dois grupos políticos com ideologias diferentes. Os integralistas, que eram de direitas, A e B, de Plínio Salgado, que representavam os setores conservadores da sociedade, a classe média, né, a burguesia, e os aliancistas, que representavam os setores populares, né, que eram de esquerda. Esses grupos refletem a mesma polarização política que ocorria na Europa. Né, porque a partir de 1917 em diante, ocorre uma polarização ideológica na Europa que se arrasta na década de 20, chega até a década de 30. E vai embora e chega até hoje. Né? Que era a questão da direita e da esquerda. No caso da Europa, seria o comunismo e o nazismo, né? O fascismo. Né? E aqui isso se reflete no Brasil, com a formação, né, da Ação Integralista Brasileira, A e B, está aí. Tá? Cuidado com isso, cuidado que nós estamos em um momento muito parecido do cenário político no Brasil, dessa polarização ideológica, ela pode vir na prova do Enem. Tá? Tá aí Plínio Salgado, que era o líder, um médico, que funda a AIB, a Ação Integralista Brasileira. Né? Quais eram os grupos envolvidos? Olha aí, vocês estão lembrando isso aqui? Deus, Pátria e Família. Estão lembrando de alguma coisa recente? Né? Dá para lembrar? Deus, Pátria e Família. Não vou me atentar muito longe, mas dá para lembrar esse slogan, Deus, Pátria e Família. Quais eram os grupos envolvidos? Os empresários, a classe média, os militares e a Igreja Católica. Tá? Por isso, olha, Deus, Igreja, Pátria, militares, família, Igreja também. Classe média, os empresários. Então são os setores conservadores. A Ação Integralista Brasileira, me parece que ela está ressuscitando no Brasil de hoje, né? Que isso é visível, né? Tudo pelo Brasil, o Brasil acima de tudo, etc. Tá? Então, a Ação Integralista representava os setores conservadores de direita dos anos 30. As principais propostas, né? Isso aí, essa charge da época mostra uma saudação integralista, né? Que lembra muito a saudação nazifascista, tá? Que seria combate ao comunismo e ao liberalismo. Por quê? Porque pregava uma ditadura, tá? Um Estado autoritário, centralizador. Um nacionalismo extremado. Né? Então, lembrado desse nacionalismo presente hoje, o Brasil acima de tudo, na época também se dizia, né, que a pátria estava acima de tudo, por um regime político ditatorial, chefiado por um líder capaz de impor disciplina. Dá para fazer essa ponte entre passado e presente? Lembra muito? Você pode ver o surgimento de escolas militares, né?
tem o objetivo de impor uma educação voltada para a disciplina, centrada na exaltação da pátria, na exaltação da família, na exaltação, né, da religião. Quem não tiver incluído dentro desses critérios está fora. Será perseguido, politicamente, pode-se dizer, né? Inspiração ideológica. Olha aí qual era a inspiração ideológica da ação integralista. O nazismo. Tá aí a suástica nazista da direita. E o símbolo dos integralistas da esquerda azul é do Brasil. Tá? Isso é um símbolo que está aí no meio, né, que era o símbolo dos integralistas. Tá legal? Ação Nacional Libertadora, ANL, que era o líder, Luiz Carlos Prestes, tá? Que era militar e se converteu ao comunismo. Tá? Eu não digo se converteu, porque a ideologia não é uma conversão, né? Mas ele se tornou marxista. Tá? Quais os grupos envolvidos? Democratas, sindicalistas e socialistas. Veja bem que são opostos. Uma das correntes da ANL era o Partido Comunista. Tá? O Partido Comunista vai ser criado em 1922. Tá? E ele vai aderir à Aliança Nacional Libertadora. Principais propostas: a nacionalização das empresas estrangeiras, ou seja, contra o imperialismo americano, a intervenção americana na nossa economia, o não pagamento da dívida externa e a reforma agrária, que seria distribuição, né, de terra aos pequenos proprietários. Você vê que as propostas, se você olhar, que as propostas que a Aliança Nacional faz, jamais os integrantes da IB aceitariam. E as propostas da IB jamais seriam aceitas pelos integrantes da Aliança Nacional, né, da Aliança Nacional Libertadora. Então, diante dessa disputa ideológica, ocorre em 1935 a intentona comunista. Tá? O que seria que foi a intentona comunista? Né? Ora, foi um levante que ocorreu em Recife, em Natal, né, feito por alguns militares, influenciado por Luiz Carlos Prestes, né, que tinha como finalidade promover um processo de levante nos quartéis. O que é que isso gerou? Intentona comunista seria como se fosse uma espécie de uma revolta nos quartéis, influenciado pela Ação Nacional Libertadora, né, que aconteceu em 1935 no Nordeste. Isso possibilitou o Vargas criar um álibi, um pretexto para dar um golpe de 37. O que foi que o Vargas fez? Mandou publicar uma carta, um documento, na qual, nesse documento, dizia que havia uma conspiração internacional que tinha chegado ao Brasil para matar todos os líderes políticos do Brasil, entre eles o Vargas. E que se descobriu depois que isso foi mentira. Isso foi mais um jogo para o Vargas ter apoio da sociedade para o golpe que ele daria em 1937. Ele queria, tipo assim, criar uma justificativa para dar um novo golpe para implantar uma ditadura. E a intentona comunista foi esse pretexto, né? A ação militar contra Vargas foi liderada por Prestes, com o apoio de estrangeiros. Seu fracasso desencadeou a perseguição aos seus integrantes, entre eles Olga, que foi entregue aos alemães. Quem foi Olga? A Olga Benário foi a mulher de Luiz Carlos Prestes,
que ele conheceu na Europa, que veio, ela era alemã, de descendente judia, tá? Judaica, e que casou com Luiz Carlos Prestes e veio para o Brasil com ele, tá? É uma história muito longa, se vocês quiserem ver o filme, seria ótimo, que é uma aula sobre a Era Vargas, desse período. Vocês podem ir na Netflix e ver Olga, o filme Olga, ou o livro Olga, ou documentário Olga. Isso tem na internet, né? E a Olga Benário, ela foi descoberta aqui no Brasil, e o governo Vargas enviou ela para o campo de concentração. Ela morreu no campo de concentração, mas antes de morrer ela teve a menina, tá? Que hoje é uma senhora já idosa que é professora de história, por sinal, na Universidade do Rio de Janeiro. A filha da Olga ainda é viva, mora aqui no Brasil, tá? É Leocádia Prestes, o nome da senhora, que era filha da Olga, que era mulher do Luiz Carlos Prestes, que era alemã judia, descendente de judia, que foi presa no Brasil e enviada para os campos de concentração na Alemanha, que o governo Vargas colocou, veio um navio da nazista alemã buscar a Olga no Rio de Janeiro. Houve manifestações no Rio, no Brasil, na Europa, mas não voltaram atrás e ela acabou sendo reenviada para a Alemanha e morreu no campo de concentração, e teve a filha de Luiz Carlos Prestes. É um filme muito bom, por sinal, para vocês verem. Eu indico e vocês vão gostar, que marca esse momento político da época. O que foi o plano Coué? Foi o plano feito, né? Por que Coué? Coué era o cara, era argentino o nome dele, foi o cara que elaborou esse documento falso, que não existia, para justificar o golpe de 1937. Né? O mandato de Vargas terminaria em 1938, né? Mas ele não termina, né? Porque ele dá um golpe, que é o golpe de 37, que implanta o Estado Novo e a ditadura. Né? E a campanha eleitoral ocorria normalmente. Enquanto isso, Vargas preparava um golpe de Estado para permanecer na presidência. O plano Coué, contra o perigo comunista, entre aspas, eu particularmente não via esse perigo comunista. Existia comunista, existia uma militância comunista, mas uma revolução comunista na época, eu acho assim que é um pouco exagero falar que haveria uma revolução, tá? Vargas fechou o Congresso Nacional. Ora, quando ele fecha o Congresso Nacional, né, e outorga uma nova Constituição. Quando ele fecha o Congresso Nacional, ele dá o golpe. Quando ele outorga a Constituição, ele impõe uma nova Constituição, esse golpe, ele se concretiza em 1937, começa o Estado Novo, que é de 37 a 45. Né? Que é o Estado Novo de 37 a 45. Tá? Aí está assim, uma charge, Getúlio Vargas fazendo uma saudação nazista, né? Que Führer, né? Getúlio von Vargas. Isso aí é uma charge crítica, quer dizer que era o Hitler brasileiro. Pode até ter exagero, né? Vargas não foi um Hitler brasileiro, mas ele tem o regime varguista tem alguns elementos do fascismo italiano, tá? E do nazismo alemão, tá? Seria uma versão, essa ditadura do Vargas, do nazifascismo no Brasil. Ok? Então, companheiros, amigos, colegas, por aqui ficamos, tá? Bom dia.